A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e nossa dinâmica da revista dos adolescentes. Já estamos na lição de número 5, que traz por título Novos líderes para o novo tempo, os juízes. Se prepare para os alimentos estar forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, viu? Lembrando que toda quinta-feira, às 9h05, vai ao ar o nosso vídeo completo, com a dinâmica e também com vídeo aula. E às 14 horas da quinta-feira, estreia somente a nossa dinâmica, tá bom? Tudo isso para facilitar o vosso entendimento. E também, sempre com a semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai estudar a lição de número 5, nessa semana, então, estreou a lição de número 6. Porque a lição 5 estou uma semana de antecedência, tá bom? Sempre na quinta-feira tem vídeo novo da classe 2 adolescentes. Agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 5, dois adolescentes, que traz por título Novos líderes para um novo tempo, os juízes. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com os seus alunos. Fique tranquilo, no final desse vídeo tem a nossa dinâmica, tá bom? E quem quiser receber ou ter acesso à nossa dinâmica digitada, você pode acessar o nosso site www.descomplicandoateologiaebd.com/blog. Assim você vai ter acesso a todos os nossos materiais por escrito. E em breve vou estar postando também subsídio teológico, viu? Aguarde, acesse o nosso site, tá bom? Agora vamos para a nossa aula. Você também pode iniciar fazendo algumas perguntas aos seus alunos. Por exemplo, novos líderes para um novo tempo. Pergunte aos alunos o seguinte: quem conhece a história de algum juiz de Israel? O que significa ser juiz de Israel? Qual a diferença de ser um juiz de Israel e ser um rei de Israel? Se eles podem citar o nome de um juiz, se eles podem citar a história de algum juiz, se eles podem citar o nome de algum rei de Israel também, para que possa fazer essa comparação entre o juiz e também o rei. É interessante quando você inicia fazendo perguntas aos alunos e deixa ele responderem, tá bom? Tem professor que gosta de perguntar e ele próprio responde. Assim não vale. É de você perguntar, direcionar aquele questionamento e ficar ouvindo a resposta dos seus alunos. Pois assim, você vai estar fazendo uma avaliação diagnóstica para saber o grau de entendimento que tem a turma, tá bom? Faça as perguntas, ouça a resposta dos seus alunos, direciona, levanta aquela discussão abençoada da seguinte forma: irmão João, você pode citar, por gentileza, algum juiz de Israel? Excelente, obrigado. Camila, você conhece alguma coisa da história desse juiz que nosso irmão João falou? Não. Carlos, você quer acrescentar alguma coisa a mais? Você pode citar um novo juiz? E assim acontece aquela discussão abençoada, tá bom? Logo após você apresentar a sua dinâmica, fazer essas perguntas, você apresenta agora o título com os seus conhecimentos. Por exemplo, na lição de hoje, vamos estar estudando a história dos juízes de Israel. Nós sabemos que existiram vários juízes. Só no livro de Juízes conta cerca de 12 juízes, porque ficaram de fora Samuel e também Eli. Será que eles foram juízes de Israel? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 11 ao 19. Recomendo fazer a leitura coletiva com seus alunos, porque nem todos os alunos têm revista, tá bom? E isso com relação à leitura oficial. Já com relação à revista, não é interessante o professor passar a aula toda lendo a revista. O que é que eu faço, pastor? Pega alguns pontos importantes, parágrafos importantes, subtítulos importantes e você vai fazer a discussão com os seus alunos, tá bom? Agora vamos para a nossa mensagem, onde está escrito: todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Juízes capítulo 2, versículo de número 10. Veja só o contexto que esse versículo está inserido. Moisés tinha morrido. Nós já sabemos disso. Josué assumiu o seu lugar e passou governando Israel por um período grande.
Mas, no entanto, após a sua morte, ele não deixou ninguém na direção do povo. Com isso, o povo acabou pecando contra o Senhor, se desviando do propósito de Deus, já que não tinha liderança, ninguém liderava Israel. Israel fazia o que queria e acabou esquecendo de Deus. Pois tem pessoas que é assim, viu? Precisa ser direcionado, precisa haver uma liderança para direcionar os trabalhos para o Senhor. Por isso, ore pelo seu líder, ore pelo seu pastor, pelo seu professor, para que Deus possa estar usando ele. Não havendo líderes, Israel acabou pecando contra o Senhor e acabou se desviando do propósito de Deus. E você sabe, quando a pessoa se desvia do propósito de Deus, quando as pessoas começam a viver na prática do pecado, acabam perdendo as bênçãos de Deus. E eu tenho certeza, ninguém quer perder as bênçãos do Senhor. Mas, pastor, e por que perdem? Por causa do pecado e por se afastarem de Deus. Assim aconteceu com o povo de Israel. As pessoas que saíram do Egito, que estavam sob a direção de Josué, todos acabaram morrendo quando chegou a idade de morrer. E agora os filhos dessas pessoas não tiveram temor de Deus, não tiveram consideração por Deus, não reconheceram a grandeza de Deus e acabaram se desviando e pecando contra esse Deus. E por isso, Deus se afasta do povo e vários inimigos se levantaram para destruir a nação de Israel. Vamos agora para a nossa leitura devocional. Veja só. Leitura devocional que poucos professores valorizam. É por isso que as pessoas que estão me seguindo lá no Instagram todos os dias, estou colocando um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar esse cartaz, compartilhar com seus alunos, fazendo pergunta dessa leitura devocional aqui, viu? Além de poder também compartilhar nas suas redes sociais, tá ok? Quem quiser ter acesso a esse material, é só nos seguir lá no Instagram, Pastor Giovanni Santos, ou também no Instagram do canal, que é Descomplicando.teologia, e vai ter acesso a vários materiais, tá bom? Estou colocando também no Instagram o nosso vídeo chamada e também um despertador, que é um sucesso. Se eu fosse você, estava seguindo lá Pastor Giovanni Santos e o canal Descomplicando a Teologia no Instagram, viu? Agora vamos para o nosso primeiro tópico. Mas antes, deixa eu passar um pouquinho o contexto que nós estamos falando, tá bom? Veja só. Esse período, chamado período dos juízes, demorou cerca de 320 anos. Vai iniciar logo após a morte de Josué e vai terminar quando Saul assume seu reinado, tá bom? Passou-se cerca de 320 anos. O primeiro juiz de Israel é considerado Otiniel. Ele libertou Israel da mão do rei da Mesopotâmia, que já estava perseguindo, já estava escravizando Israel por cerca de 8 anos. Então, logo após a morte de Josué, Israel passou cerca de 8 anos nas mãos do rei da Mesopotâmia. E a partir desse momento, Israel clama a Deus e Deus levanta um juiz chamado Otiniel, que era sobrinho ou irmão de Caleb, tá ok? Fica essa informação para você entender o contexto histórico. Agora sim, vamos para a nossa hora de aprender, que é o nosso primeiro tópico, que nos diz: sobre a liderança de Josué, Israel conquistou grande parte de Canaã e repartiu as terras entre as tribos. Ou seja, se estabeleceu na terra prometida. Josué viveu e liderou o povo até completar 110 anos de idade. Ao se despedir do povo, ele instruiu que todos deveriam seguir obedecendo a Deus e alertou que a prática da idolatria teria o juízo de Deus sobre o povo. Enquanto Josué e os chefes das 12 tribos lideravam, o povo temeu ao Senhor. Juízes capítulo 2, versículos 6 ao 7. Mas veja só, essa é a crítica existente no ministério de Josué, pois Moisés, após a sua morte, Deus constituiu e ele levantou também Josué como líder de Israel. Já na morte de Josué, Josué não deixou ninguém. Josué não consultou a Deus quem deveria ficar no seu lugar. Ele aconselhou: é necessário vocês adorarem a Deus, é necessário vocês fugirem da idolatria, mas não deixou aquele povo todo com liderança alguma. Por causa disso, a inclinação do mal chegou e o povo de Israel pecou contra o Senhor. Mas a Bíblia deixa claro: enquanto Josué estava sendo líder de Israel, Israel passou adorando a Deus e servindo ao Senhor. Mas após a sua morte, esqueceram de Deus e praticaram todos os atos idólatras, algo que Deus tinha proibido que fosse feito. Daria consequências como teve. Dando continuidade ao primeiro tópico, destaque o seguinte parágrafo: todavia, após a morte de toda essa geração,
Os descendentes se esqueceram do Senhor e das coisas que ele havia feito por Israel. Eles se envolveram com o culto às divindades pagãs de Canaã, se rebelando contra Deus. Por isso, Deus permitiu que os povos vizinhos de Israel invadissem e roubassem a terra. Assim, quando estavam em sofrimento sobre o governo dos inimigos, o povo clamava a Deus. Ele, por sua misericórdia, ouvia a oração e levantava o juiz. Isto é, um líder para guerrear e livrar o povo da dominação dos inimigos. Enquanto o juiz liderava, o povo temia a Deus e se estabelecia no período de paz. Porém, quando o juiz morria, a geração seguinte voltava a desobedecer. Presta atenção. Após a morte de Josué, aquela geração de Josué, que foi direcionada por Josué, praticamente também morreram. E quem ficou foram os filhos dessa geração. Só que os filhos dessa geração de Josué esqueceram de Deus, abandonaram a Deus, preferiram viver igualmente viveu a nação pagã. Começaram a observar a vida das outras nações e falaram o seguinte: nós queremos viver desta forma. Nós queremos adorar esses deuses e começaram a praticar atos de idolatria, de feitiçaria, algo que Deus não permitia que Israel fizesse, e acabou pecando contra Deus. Por causa desse pecado de se esquecer do Senhor e partir para a idolatria, Deus permitiu que vários inimigos invadissem Israel e escravizassem, ficasse como povo escravo. Mas, quando esse povo se voltava para Deus, começava a se humilhar diante do Senhor, se lembrar de tudo aquilo que Deus fez, e veja que Deus já tinha feito grandes coisas. Libertou o povo do Egito, derrubou as muralhas de Jericó, passou em pés enxutos no Mar Vermelho, no Rio Jordão. E essa história todo mundo conhecia. Mas essa geração, após Josué, estava desacreditando. Mas, quando começava a clamar a Deus, começaram a se humilhar diante do Senhor, Deus pega agora e vai levantar líderes, juízes, para guerrear contra o inimigo, vencer e assim colocar novamente Israel na direção do Senhor. É por isso que a liderança é de suma importância. Ore pelo seu pastor, ore pelas lideranças, para que Deus possa nos guardar de todo mal. Pois ser líder é difícil, mas fomos chamados por Deus para cuidar da vida de vocês. Aqui no canal Descomplicando a Teologia, eu estou cuidando da vida de vocês, porque essa é a minha chamada. Na sua classe, você também está cuidando das suas ovelhas, porque essa é a sua chamada. Eu confesso que essas informações já valem seu like, viu? Deixou seu like e você esqueceu, não se inscreveu ainda, ó. Você não deixou like, não se inscreveu, não deixou comentário, assim você não me ajuda, né? Agora sim, Deus te abençoe cada vez mais. Irmãos, agradeço a você que é inscrito do canal, você que é membro, você comenta. Gente, eu respondo todos os comentários e fico bastante feliz. Já fico ali na expectativa, meu Deus do céu, ninguém vai comentar esse vídeo. Será que o povo não gostou? Deixa um comentário em nome de Jesus. Ainda desse primeiro tópico, destaque o seguinte parágrafo. Por esse motivo, as nações as quais Josué não expulsou e que permaneceu em Canaã após sua morte, continuaram na terra prometida, por vontade divina, como forma de punição a Israel por quebrar aliança com Deus. A Bíblia pontua um panorama deste período. Naquele tempo, não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Meu Deus do céu, viu? Que Deus tenha misericórdia. Irmãos, quando o povo não tem uma boa liderança, quando o povo não tem líder, a tendência é cada um fazer o que quiser. Assim aconteceu no povo de Israel. Como não tinha nenhum líder, o povo fazia o que queria, adorava quem queria, ofertava o que queria, cada um mandava na sua própria vida. E nós aprendemos na Bíblia Sagrada que Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Deus, Ele é o Senhor da sua vida. Ele quer direcionar os teus passos, direcionar as tuas escolhas. Por quê, pastor? Porque o projeto de Deus é maior, o projeto de Deus é melhor para a nossa vida do que aquilo que nós pensamos, tá bom? Mas devemos estar na direção dele. Então, como o povo de Israel não tinha liderança alguma, acabaram pecando, imitando as nações pagãs. Você sabe que a promessa Israel tinha. A terra prometida seria toda de Israel. Era uma terra grande, irmãos. Meu Deus do céu. Era uma terra enorme. Mas você sabia, presta atenção, informação de ouro, viu? Você sabia que a terra que Deus prometeu, Israel não conquistou nem 30%? É isso aí, a promessa era uma terra grande para Israel, mas Israel precisaria derrubar os gigantes, expulsar os moradores desta terra prometida. Só que Israel não conseguiu. Israel acabou se unindo, Israel acabou praticando os mesmos atos. Para você ver, preste atenção, o Estado de Israel,
a terra que Israel conquistou é do tamanho praticamente do estado de Sergipe. Um estado bem pequenininho. Israel, toda a história da Bíblia Sagrada aconteceu nesse mesmo lugar. É uma terra pequena. O estado de Israel é um estado praticamente do tamanho do estado de Sergipe. Agora vamos para o nosso resumo do primeiro tópico. Veja só, professor. É interessante nesse primeiro tópico você fazer uma abordagem geral. Você pode falar um pouquinho acerca de Josué, da liderança de Josué e também talvez do seu erro por não ter deixado nenhuma liderança. Ninguém ficou como líder de Israel. Por isso, Israel acabou se desviando do caminho do Senhor, porque o povo precisa ser liderado. Por isso que a Bíblia nos chama de ovelhas. Pois as ovelhas só conseguem sobreviver, só conseguem se alimentar, ser protegida quando tem um pastor. Por isso, Israel naquele momento ficou sem nenhum pastor para estar direcionando os seus passos e acabou se desviando do caminho do Senhor. Aí eu pergunto a você, e você tem orado pelo seu pastor, pelas suas lideranças? Faça a mesma coisa, irmãos. Mostra a necessidade e a importância que tem um líder. A Bíblia Sagrada deixa bastante claro, olha, naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria, porque não tinha liderança. E a liderança serve para dar ordem, para estabelecer ordem, para fazer planejamento, para proteger, para guardar, mas também para disciplinar. Quando o povo não tem ninguém que discipline, que organize, que chame a atenção, que puna de acordo com seus erros, essas pessoas tendem a se desviar do caminho do Senhor, sair do propósito de Deus. Por isso, faça oração forte pelo seu líder. Agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, deixa eu fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Mas pastor, quer ser membro, é ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista 2 Adolescentes. Quer ver nossos materiais? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, resumos, explicação, certificado, simulado. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola, tá bom? Quem quiser ser membro e assim receber os nossos materiais, vou deixar aqui o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco. Ou se você quiser também, é só entrar no nosso grupo de informações. O link vou deixar na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, tá bom? Por isso, vem ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que vai contar a história de alguns juízes de Israel. Lembrando, esse período demorou cerca de 320 anos e passou em torno de 12 a 14 juízes. Isso porque no livro de Juízes não conta a história de Eli e nem a história de Samuel, tá bom? Que eu considero como também juiz de Israel, ok? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título A Juíza Débora. Geralmente, os juízes eram homens. Todavia, a Bíblia nos apresenta Débora, que era profetisa e juíza do israelita. Em sua época, o povo escolhido foi dominado por Jabim, governante da cidade de Hazar, que tinha Sisera como comandante de seu exército. Débora mandou chamar Baraque e lhe entregou uma mensagem, apontando que o Senhor estava ordenando que Baraque lutasse contra Sisera e seu poderoso exército, pois a vitória era certa. Entretanto, Baraque impôs uma condição de que só iria lutar se Débora o acompanhasse. Débora respondeu dizendo que iria com ele, mas, como consequência do seu pedido, as honras da vitória sobre Sisera não ficariam com Baraque, e sim com uma mulher. Juízes capítulo 4, versículo de número 9. Presta atenção. Normalmente em Israel, juízes eram homens, mas a Bíblia destaca a história de uma mulher chamada Débora, guerreira, profetisa, mulher de Deus. E essa mulher, que era profetisa, que era juiz em Israel, recebeu a palavra de Deus em que Baraque deveria lutar contra o comandante da terra de Hazar.
e que Deus estaria dando vitória. Olha, a juíza era Débora. Deus falou com Débora para que ela pudesse mandar Baraque lutar contra o inimigo de Israel. Só que esse Baraque chegou e conversou com Débora o seguinte: olha, eu só vou se tu for comigo. Veja só que tipo de homem que tem, né? Eu só vou se você for comigo. Se você for comigo, eu vou para essa batalha. Ou seja, desacreditou na promessa de Deus, pois quem estava mandando ele ir lutar e que daria a vitória era o próprio Deus. Não precisaria da presença de Débora, pois a presença de Deus estaria no meio do povo. Mesmo assim, Baraque diz: olha, só vou se tu for. Aí Débora faz a revelação: olha, tá bom, eu vou com você, mas no entanto, a honraria, a glória dessa conquista não vai ficar com você, vai ficar com uma mulher. E assim aconteceu. Nesse momento, eu quero crer que Baraque pensou o seguinte: olha, Deus vai dar a vitória, eu vou estar pelejando, Débora vai estar do meu lado, mas a vitória que vamos ter não vai ficar sobre a minha honra, vai ficar sobre a honra de Débora, já que ela tinha dito que a honraria ficaria por uma mulher. Mas, no entanto, a honraria não ficou com Baraque, a honraria não ficou com Débora, mas sim com outra mulher, porque Deus sabe muito bem como trabalhar, irmãos. Tem vezes que você pensa que vai ser de uma forma, mas vai ser de outra. Por isso, aceite o jeito que Deus trabalha na sua vida, na sua casa, tá bom? Isso é somente uma dica. Vamos dar continuidade aqui ao seguinte parágrafo. Baraque e Débora se reuniram com um exército de 10.000 homens e partiram rumo a Quedes, uma cidade fortificada que ficava a cerca de 15 quilômetros de Hazar. Sisera recebeu informações das movimentações de Baraque no Monte Tabor e, reunindo um exército de seus 900 carros de ferro, acampou junto ao rio Quizon. O momento de guerra havia chegado. Débora ordenou que Baraque atacasse, pois o Senhor estaria com ele. Quando o exército de Baraque apareceu, uma grande confusão tomou conta do exército de Sisera, especialmente porque houve uma pequena enchente no rio. Ali mesmo, todos os inimigos de Israel foram derrotados por Baraque. Entretanto, o comandante Sisera fugiu. Preste atenção, irmãos, como Deus sabe trabalhar. Tinha chegado o momento da batalha entre o povo de Israel, liderada por Baraque e Débora, e a contra Sisera. Uma grande batalha seria travada. Quando está para acontecer a batalha, quando o povo de Sisera está atravessando o riacho, esse riacho encheu. Olha essa coisa interessante, ficou cheio, não sei de onde veio a água, mas encheu e começou a ter uma grande confusão entre eles próprios e acabaram muitos morrendo dessa pequena enchente que aconteceu nesse período. Após isso também Baraque aproveitou a oportunidade e matou a muitos. Mas, no entanto, o comandante do inimigo, Sisera, acabou fugindo e se refugiando em uma casa. E veja o que aconteceu. Aqui no 6º parágrafo está escrito: Sisera se escondeu na barraca de Jael, uma mulher. Por estar muito cansado, Sisera dormiu. Após se alimentar, enquanto ele dormia, Jael o matou. Baraque, que perseguia Sisera, quando chegou à casa de Jael, viu que o comandante já estava morto, e assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada por Débora, de que a honra da vitória seria de uma mulher, no caso Jael. Após essa grande vitória, houve paz na terra de Israel por 40 anos. Irmãos, é interessante você notar como Deus sabe trabalhar. Você está entendendo, irmãos? Deus consegue enxergar na frente. No primeiro momento, nós pensamos que a vitória, ou que a honra da vitória, estaria sobre Débora, mas na verdade não era. Deus já tinha guardado, Deus já tinha separado esta bênção, essa honraria para Jael, pois ela conseguiu matar um grande inimigo de Israel. E é tão importante que esse fato é contado, é pregado nos 4 cantos da terra. O nome desta mulher ficou conhecido no mundo e na eternidade por causa desse ato. Veja só como é importante servir a Deus, irmãos. Deus tem projeto na nossa vida. Você pode estar no último lugar do estado, você pode estar na última casa, você pode estar na última rua, na cidade pequena, mas se Deus tem projeto contigo, tenha certeza que o inimigo vai bater na sua porta, vai dormir na sua porta, mas será destruído pelo poder de Deus que está sobre a sua vida, porque Deus, ele nos guarda. O inimigo chegou na casa de Jael, pensando que ia ficar lá descansando, se alimentando, mas aonde
onde tem o homem de Deus e mulher de Deus, o inimigo ele tem que ser destruído pelo poder do Senhor. Você pode dar um brado de glória aí? Mais uma vez fica comprovado que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. O que Ele precisa é que estejam pessoas preparadas para exercer a sua vontade. Você está preparado para exercer a vontade do Senhor? Veja só, essa atitude de Jael foi algo muito difícil. Uma mulher realizar isso era difícil, mas nós precisamos vencer os nossos medos. Nós precisamos enfrentar os desafios. Por exemplo, estar aqui gravando vídeo aula é um desafio grande, mas no entanto, nós temos conseguido. E agradeço a você que tem orado por esse ministério, que tem orado por este canal. Eu sei que tem sido a bênção na vida de muitas pessoas. Quero saber o seguinte: você gosta desse canal? Você gosta do nosso vídeo aula? Você gosta da nossa dinâmica? Ah, pastor, eu não gosto não. Ore por nós para que Deus possa nos dar entendimento. Pastor, eu amo esse canal. Oh, glória a Deus. Ora também para que nós possamos realizar esta obra, tá bom? Vamos para o nosso terceiro tópico, que vamos estudar agora a história de Gideão. Um grande homem de Deus, mas passou por muitas dificuldades, tá bom? Traz por título o nosso terceiro tópico, os juízes, Gideão e Sansão. No tópico 1, Gideão, o juiz corajoso. O tempo passou e, novamente, o povo de Israel pecou contra Deus. Por isso, Deus permitiu que os midianitas, junto aos amalequitas e os povos do deserto, atacassem o povo escolhido. Toda vez que o povo hebreu semeava, os inimigos os atacavam, saqueando e destruindo toda a colheita. O mantimento, plantações animais dos hebreus eram saqueados e destruídos, de forma que o povo estava em grande aflição, com a subsistência ameaçada. Observe o seguinte: vários juízes eram levantados de acordo com o povo se convertia e clamava a Deus. Mas sempre quando o juiz morria, o povo se desviava do caminho do Senhor. E assim estava acontecendo aqui nesse período, chamado do período de Gideão. O povo estava desviado do caminho do Senhor. E Deus permitiu que os amalequitas invadissem Israel, destruíssem as plantações, tudo que era plantação de Israel. Os amalequitas sempre vinham e destruíam tudo, para que Israel não tivesse alimento e sempre estivesse em suas mãos. Israel estava sofrendo demais, faltava até alimento. Tudo isso por permissão do Senhor. Deus permitiu Israel passar por esse sofrimento para que pudesse se converter. Porque tem pessoas que só se convertem, tem pessoas que só oram quando a aflição bate na porta, quando a doença bate na porta, quando o desemprego bate na porta, aí lembra de Deus. É igualmente Israel. Meu Deus do céu, não é só o sangue de Jesus, viu? Você já conhece as nossas camisas personalizadas? Não conhece ainda? Vou deixar aqui esse modelo e no final do vídeo tem os modelos de camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Quem tiver interesse é só me chamar aqui no nosso WhatsApp ou entrar no nosso grupo de informações. O link vou deixar na descrição. Dando continuidade aqui, o seguinte parágrafo. É nesse contexto de escassez e medo que Gideão é chamado por Deus para libertar o povo de Israel. Ele estava malhando o trigo no tanque onde se pisava as uvas para se esconder dos inimigos. Quando o anjo do Senhor apareceu diante dele, Gideão se achava indigno do chamado, mas Deus confirmou a sua vontade. Mediante a palavra do Senhor, Gideão reuniu um exército para lutar contra os amalequitas. Inicialmente, ele reuniu 32 mil homens, porém, Deus mandou que os medrosos voltassem para casa. Assim, 22 mil homens retornaram. Deus ainda achou que tinha soldados com excesso e, por isso, ordenou um novo teste. Deus ordenou que à beira de um rio, que bebesse água como um cão, lambendo a mão, deveria ser separado dos demais, que se ajoelhasse para beber. Dentre os 10 mil homens, apenas 300 foram selecionados. Por fim, com um grupo de apenas 300 soldados, Gideão lutou contra o exército inimigo, que era maior e mais forte. Gideão e seus 300, apenas tocando buzinas, gritando e utilizando tochas de fogo, venceram a batalha. Meu Deus do céu, né? Essa história é bastante conhecida de nós. Você concorda comigo? Mas é só você frisar a chamada de Deus na vida desse homem. Israel tinha pecado contra o Senhor e Deus permitiu que vários inimigos invadissem, perseguissem, destruíssem tudo. Tanto que, olha só o que Gideão estava fazendo. Ele estava malhando o trigo no tanque onde deveria pisar uvas. Ele estava trabalhando escondido, pois ele sabia, se os amalequitas vissem ele malhando o trigo, estaria tomando tudo. Ele perderia todo o seu trabalho. Sabe o que é isso? Os prejuízos de estar afastado do caminho do Senhor. Logo, Deus, vendo o sofrimento do povo de Israel, escolhe um homem trabalhador,
mesmo com medo, para que pudesse libertar a Israel. O mesmo se acha insuficiente, o mesmo se acha incapaz para realizar a obra de Deus. Até porque nós somos assim, irmãos. Nós não temos capacidade, mas é Deus que nos dá graça, é Deus que nos dá força, é Deus que nos fortalece, nos dá sabedoria para exercer o nosso ministério. Assim aconteceu na vida de Gideão. Gideão ficou em dúvida, certas dúvidas, as incertezas, o medo de realizar a obra do Senhor, mas Deus foi dando confirmação, eu estou contigo. Gideão fez teste, eu estou contigo. Gideão fez outro teste, Deus está contigo. Todos os testes, pedindo confirmação, se era ou não era da vontade do Senhor, Deus confirmou, eu estou contigo. Até quando ele decidiu fazer a vontade do Senhor. Só que Gideão ajuntou cerca de 32 mil homens. Deus disse, olha, não quero não, tem gente demais, 32 mil homens para lutar com os amalequitas, vocês vão vencer rapidamente. E depois vocês vão dizer o seguinte, vencemos por causa do nosso exército, vencemos por causa das nossas capacidades. Tem gente demais. Grita aí, Gideão, e diz o seguinte, olha, os medrosos que voltem. Irmãos, 10 mil homens de Israel que tinham sido separados para batalhar eram medrosos, tinham medo de enfrentar a batalha, tinham medo da morte. E você sabe, quem está na batalha não deve ter medo de morrer, se não consegue fazer nada, vai ficar escondido. A mesma coisa eu te digo, você não precisa ficar escondido não, os inimigos são grandes, são poderosos, mas a Bíblia diz, maior é aquele que está conosco do que aquele que está do mundo. Não tenha medo, não fica fugindo do desafio não, em frente, porque Deus, ele é contigo. Assim aconteceu na história de Gideão. Cerca de 10 mil homens medrosos fugiram. Deus disse ainda, tem gente demais, 22 mil homens, vocês vão dizer que a conquista foi por sua causa. Fala o seguinte, aquele que beber água como um cão, lambendo a mão, deverá ser separado dos demais que se ajoelharam para beber. Ou seja, tinha que beber água em prontidão, olha, preparado, ó, olhando de tudo, para ver onde estão os inimigos. Agora aquele que chegasse, chegou lá, bebeu água com tudo, só querendo água, sem estar preocupado com o inimigo, deveria ficar. Desses 22 mil homens, só ficaram 300 soldados para batalhar. Mas, no entanto, Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com qualidade. Te pergunto, na sua adoração, no seu serviço, tem quantidade ou tem qualidade? Meu Deus do céu, viu? É forte, irmãos. Deus sabe como trabalhar. Ainda desse terceiro tópico, nosso item 1, destaca o seguinte parágrafo. Quando os soldados de Israel seguiram a estratégia definida por Deus, os seus inimigos fugiram assustados e começaram a matar uns aos outros. Se estivesse com o exército inicial, o povo de Israel poderia pensar que venceu, sem a ajuda de Deus. Todavia, como estava apenas com 300 homens, a glória da vitória foi totalmente de Deus. Os midianitas deixaram de ser uma ameaça e o povo de Israel desfrutou de paz por 40 anos. Juízes capítulo 8, versículo 28. Você está entendendo, irmãos, por que Deus não dá sua glória a ninguém? Deus não permitiu que Israel fosse pelejar com 32 mil homens. De 32 mil homens, só ficou apenas 300. Deus só precisava de 300 que segurasse o cântaro, que tocasse a buzina, que gritasse. Tudo isso para Deus provar, quem está dando vitória sou eu. Quem está dando crescimento sou eu. Quem está dando vitória a vocês sobre os inimigos que você estava com medo sou eu. Irmãos, nós precisamos tributar a honra e a glória a Deus. Nós precisamos reconhecer as nossas conquistas através de Deus. Toda a glória, todo o crescimento, toda a prosperidade que você está tendo é por causa dele. Saiba ser grato a Deus. Saiba atribuir a glória a ele. Se tem uma coisa que Deus não brinca, se tem uma coisa que Deus não dá a outro, é a sua glória. Nós percebemos isso. Deus deu a vitória ao povo de Israel, mas deixou claro, não foi por causa de vocês, mas sim foi por causa de mim. Deus deu a vitória ao povo de Israel e tenha certeza que vai te dar também, quando você reconhecer que tudo que você tem veio dele. Você crê? Veja só uma dica, viu? Cuidado, professor, com relação a essas histórias. Veja só, a história é longa. Não é necessário você contar a história toda. Pedir que os alunos leiam a Bíblia Sagrada toda com relação à história. Não dá tempo para isso. É necessário você, enquanto professor, estudar a história em casa, conhecer a história e contar com as suas próprias palavras. Se você for mandar os alunos ler a história de Gideão, meu irmão, você vai passar a sua aula toda somente lendo. Tá bom? Você pode pedir até que em casa eles façam isso,
mas no meio da sua aula faça um resumo. Estude a história, conte as partes principais que está na nossa revista. Não precisa passar o tempo todo falando da história de Débora ou da história de Gideão. Existe todo o contexto que você precisa passar, tá bom? Segue a nossa dica. Tem professor que quando aparece uma história da Bíblia, quer mandar os alunos ler o versículo todo, o texto todo, o capítulo todo. Assim você vai passar a aula toda somente lendo. A intenção da revista não é essa, tá bom? Estude a revista em casa, estude a história em casa, chega no meio da sua sala de aula, você vai contar com as suas próprias palavras, fazendo as aplicações, ok? Entendido? Deixa o like, viu? Agora vamos para o nosso terceiro tópico, o item 2, que traz por título Sansão escolhido desde o ventre da sua mãe. Observe. Muitos anos se passaram. Israel teve diversos juízes, porém, mais uma vez o povo pecou contra o Senhor e ele permitiu que os filisteus dominassem sobre os hebreus. Neste tempo, nasceu Sansão. Ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe, com o propósito de derrotar os filisteus. Sansão deveria seguir o voto de Nazireu. Sobre esse voto, ele não poderia cortar o cabelo, beber bebida forte ou tocar em cadáveres. Números capítulo 6, versículo 1 ao 7. Sansão cresceu seguindo essas diretrizes e o Espírito do Senhor começou a dirigi-lo. O Espírito de Deus o capacitava para que tivesse uma força física sobrenatural. Juízes capítulo 14, versículo 19. Retorno a frisar o seguinte: todas as vezes em que o juiz morria e que a liderança de Israel morria, o povo voltava a pecar contra Deus. O povo se desviava do caminho do Senhor. Mas quando começava a clamar, Deus levantava agora um juiz. Sansão é o último juiz descrito no livro de Juízes, tá bom? O último juiz descrito no livro de Juízes. Nesse episódio daqui agora, quem estava dominando Israel eram os filisteus. Mas Deus já tinha feito uma promessa que nasceria um menino que seria chamado Sansão, que derrotaria os filisteus. Só que esse menino deveria ser nazireu. Era um menino consagrado a Deus, que não deveria cortar o cabelo, não deveria beber bebidas fortes e nem tocar em cadáveres. Deveria ser consagrado a Deus para que Deus pudesse estar usando ele. E assim cresceu esse menino chamado Sansão. E ele tinha uma força extraordinária. Ninguém conseguia deter Sansão. Mas não era por causa da sua própria força. É porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. A força que ele tinha não era dele. Não era a capacidade dele. Não vinha dele. Mas vinha do Espírito Santo, que lhe dava força, coragem para exercer o seu ministério de juiz em Israel. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Sansão, tá bom? Observe o seguinte parágrafo. O propósito de vida de Sansão era destruir os filisteus, mas ele, não ouvindo o conselho de seus pais, casou-se com a mulher do povo inimigo. O casamento fracassou e Sansão voltou para casa furioso. Algum tempo depois, Sansão retornou à casa do sogro e nesse momento descobriu que não poderia refazer a união com a mulher escolhida. Motivado pelo desejo de vingança, Sansão ateou fogo nas plantações de trigo dos filisteus e nos banquetes de oliveiras, além de matar muitos homens filisteus. Isso desencadeou uma guerra contra Judá. Os filhos de Judá fizeram um acordo com Sansão, que aceitou ser amarrado por eles e entregue aos filisteus. Quando chegou no local de encontro, o Espírito do Senhor tomou a Sansão e ele ficou muito forte. Ele lutou contra os filisteus e venceu. Por essa vitória, Sansão liderou o povo de Israel por 20 anos. Preste atenção, meus irmãos. O grande propósito na vida de Sansão era que ele fosse juiz de Israel para destruir, para aniquilar, para matar, acabar com os filisteus. Pois os filisteus estavam perseguindo, humilhando, maltratando a nação de Israel. E Deus prometeu um juiz. Esse juiz era Sansão, que tinha esse propósito. Mas, no entanto, presta atenção, não vigiou e acabou casando-se com uma mulher filisteia. Acabou casando-se com uma jovem que era dos filisteus. E isso trouxe prejuízo na sua vida, pois aconteceu um grande conflito familiar. Tanto que essa mulher é dada agora para um outro homem. Quando Sansão vai buscar essa mulher, ele descobre que já estava casada com outro. E a partir desse momento agora, Sansão sai furioso, sai destruindo acampamentos filisteus, sai destruindo as plantações. Com isso, os filisteus ficaram bastante bravos e resolveu destruir o povo de Israel. E o próprio povo de Israel, vendo a fúria dos filisteus, diz o seguinte: Sansão, tu procurou confusão.
Sansão, os inimigos vão nos destruir. Vão fazer o seguinte, nos permita te entregar nas mãos dos filisteus. Me permita a gente te prender e nós vamos te entregar lá na mão dos filisteus. Tudo aceito? Tudo aceito. Sansão dá a mão, é amarrado várias cordas. Quando ele chega lá para ser entregue aos filisteus, ele quebra as correntes e destrói muitos filisteus. Depois desse período, passa cerca de 20 anos sendo juiz do povo de Israel. Deixa daqui uma dica, viu, irmãos? Crente não pode fazer aliança com o inimigo do povo de Deus. Presta atenção, crente não pode fazer aliança com o povo inimigo de Deus. Nós devemos nos unir enquanto cristão, enquanto irmãos em Cristo Jesus. E devemos destruir todos os inimigos da obra do Senhor. Tem que ser destruído. Os filisteus podem representar as provações, as tentações, as bandejas que o inimigo coloca em nossa vida. Nós estamos aqui para destruir todas as bandejas, todos os inimigos da obra do Senhor. E não fazer união, viu? Mas tem muitos jovens, tem muitos adolescentes fazendo união, fazendo acordo com quem não deveria. Abra o olho. Isso aconteceu com Sansão e trouxe prejuízos para a sua vida e para com todo o povo. Observe o seguinte parágrafo. Posteriormente, Sansão se uniu a Dalila. Ele se apaixonou por ela e lhe contou o segredo de sua força. Estava no fato de seu cabelo nunca ter sido cortado. Dalila, por sua vez, contou aos filisteus e foi paga para entregar essa informação. Dalila enganou a Sansão e fez ele dormir. Em um acordo com os filisteus, ela fez que os cabelos de Sansão fossem cortados e assim ele perdeu sua força, viu? Sansão foi atacado pelos filisteus, capturado e torturado. Ele foi humilhado, tendo seus olhos perfurados, e se tornou um escravo. Sansão perdeu sua força, porque o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Observe o seguinte, Sansão acabou não vigiando. Depois já estava governando Israel por cerca de 20 anos. Ele acabou se apaixonando por Dalila e contou seu segredo. Só que Dalila não amava. Dalila tinha interesse. Dalila tinha seus interesses por Sansão. Tanto que, quando ela descobriu o segredo de Sansão, que era nunca ter cortado seu cabelo, ela contou logo para os filisteus por troca de dinheiro. Em outras palavras, Dalila trocou Sansão por dinheiro. Cuidado, meu irmão, a quem você conta teu segredo. Cuidado com quem você conversa. Tem muitas pessoas que estão do seu lado, esperando você contar seu segredo para você ser vendido. Fique atento, tá bom? E Sansão acabou sendo escravizado, pois cortaram o cabelo de Sansão. Quando Sansão acorda, estava sem força. Mas não é porque a força dele estava no cabelo, estava no Espírito Santo de Deus, que agia na vida dele. Mas como ele pecou contra o Senhor, contou seu segredo, ele perdeu o Espírito Santo. E aquele que perde o Espírito Santo não canta bonito mais, não prega com unção, não canta com unção, prega e canta e ninguém sente nada, porque falta unção. Mas Deus, segundo a sua infinita misericórdia, acabou abençoando ainda a vida de Sansão. Observe o que aconteceu. Algum tempo depois, os governadores filisteus fizeram uma festa em adoração ao deus Dagom. Eles trouxeram Sansão para humilhá-lo em público mais uma vez. Nesse momento, Sansão pediu forças a Deus para derrotar os filisteus. A força foi concedida pelo Senhor e Sansão derrubou as colunas do templo inimigo e morreu junto com os filisteus que ali estavam. No momento de sua morte, Sansão derrotou mais filisteus do que toda a sua vida. Juízes capítulo 16, versículo de número 30. Muitas pessoas questionam o seguinte, mas pastor, Sansão aqui nesse momento não tirou sua própria vida? Não. Sansão estava em uma batalha. E você sabe, na batalha você pode matar ou você pode morrer. E assim aconteceu na história de Sansão. Sansão fez de tudo para destruir o povo inimigo, para destruir os inimigos. Seria como estivesse batalhando. Você usa a ferramenta que você tem. E a ferramenta que Deus usou nesse momento de Sansão foi exatamente destruir as colunas para que a casa, para que o lugar que ele estivesse pudesse cair sobre os seus inimigos e destruísse todos. Então, presta atenção, Sansão estava em uma batalha e na batalha você está pronto para morrer ou para matar. Assim aconteceu na história de Sansão. E Sansão, Deus renovou suas forças. Ó, coisa boa, Deus renovou a sua força, atendendo o seu pedido. O Espírito Santo do Senhor o capacitou. Sabe, quero deixar um conselho para você, irmãos.
Deus, aconteça o que aconteça, faça o que faça, mas se arrependa dos atos que não sejam convenientes, sabe? Se você algum dia fez algo que não deveria, se pensou, se agiu, se arrependa dos pecados, peça perdão a Deus, pois assim como o Espírito Santo do Senhor entrou novamente na vida de Sansão e lhe deu força, lhe deu capacidade, Deus pode fazer isso na tua vida. Tem muitas pessoas, irmãos, que já cantou, já pregou, já foi instrumento de Deus, mas o pecado afetou sua vida, tirou sua visão, tirou sua força. Mas quando esse homem, quando essa mulher, quando esse adolescente se pede perdão a Deus e se volta para o Senhor, Deus restaura a vida, Deus renova a vida, Deus envia novamente o Espírito Santo a habitar com você. Mas basta você clamar, sujeitar-se à vontade do Senhor, e Deus tem intenção de restaurar a sua vida em nome de Jesus. Você crê? Tem restituição para a sua vida, tem renovação de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Assim como aconteceu na vida de Sansão, vai acontecer na sua vida. Você crê? Receba em nome de Jesus. Agora vamos para a nossa conclusão. O período dos juízes foi marcado pelo ciclo: desobediência, derrota para os inimigos, clamor a Deus, liderança de um juiz e vitória sobre os inimigos. Esse não é um bom modelo. Nós devemos ter uma vida firme, constante na fé em Deus. Sabe o que, irmãos? Na nossa vida espiritual não pode ter altos e baixos. Nós devemos clamar a Deus, orar ao Senhor todos os dias. Você não precisa passar por necessidade para buscar a Deus. Você não precisa deixar os inimigos destruir sua vida, destruir sua casa para você buscar a Deus. Pode fazer isso antes. Clamar ao Senhor, viver em santidade, viver em retidão cada vez mais. Não espere os inimigos se levantar para destruir sua vida. Adore a Deus agora, sirva a Ele agora. Israel só adorava a Deus, só buscava o Senhor quando os inimigos estavam maltratando, quando os inimigos estavam humilhando. Aí sim Israel buscava o Senhor. Mas não faça isso não. Comece a adorar agora. Comece a servir agora. Comece a sujeitar à vontade dEle agora, em nome de Jesus. Quero saber o seguinte: como é que está você? Gostou dessa aula? Você entendeu um pouquinho a história dos juízes? Eu espero ter contribuído, tá bom? E fica conosco até o final, viu? Pois chegou o momento da nossa dinâmica. Eu tenho certeza que você vai fazer a nossa dinâmica, tá bom? Fica com a nossa dinâmica agora. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista Dois Adolescentes. Estamos na lição de número 5, que traz por título: Novos Líderes para um Novo Tempo. Os juízes, se preparem, pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também a CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E você já sabe, né? Se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família, tá bom? Tem um convite também todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para professores da revista Dois Adolescentes. Mas, pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando vários subsídios para quem é membro. Quer conhecer nossos materiais? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, vídeo chamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês.
Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro do canal? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Quem quiser ser membro, vou deixar aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, vou deixar o link do nosso grupo de informações, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil para a revista Dois Adolescentes. Agora sim, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição número 5, Dois Adolescentes, que traz por título Novos Líderes para o Novo Tempo, os Juízes. Veja só, tenho duas dinâmicas para hoje. A primeira dinâmica será mais teológica, de conhecimento, mas é fundamental que você faça para que nos estejam aprendendo, tá bom? A segunda dinâmica será mais prática, mais divertida, mas eu recomendo você fazer as duas. Você pode fazer uma no início e a outra no final. Fica a seu critério, tá bom? Para essa primeira dinâmica, você vai precisar levar algumas tiras para os seus alunos. Pedacinho de papel. Nesse pedacinho de papel, você vai fazer o seguinte, olha, colocar o nome de todos os juízes de Israel, somente que estão contidos no livro de Juízes, que são 12, tá ok? Por exemplo, coloquei aqui o primeiro, juiz Otiniel, depois coloquei a tribo, coloquei inimigo, anos de opressão e anos de paz, tá ok? Em todas as 12 tiras, você vai estar colocando isso aqui. O nome do juiz, bota o nome tribo, bota o inimigo, anos de opressão e anos de paz. Então serão 12 tiras com essa informação daqui. Claro, para cada juiz vai ter uma tira. Por exemplo, né? Otiniel, uma tira. Débora, uma outra tira. Sansão, uma outra tira. E assim por diante. Para cada juiz de Israel, você vai ter uma tira com essa informação daqui, tá bom? Para facilitar a vossa vida, já vou deixar aqui esse subsídio teológico totalmente pronto. E se você quiser essa dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog www.descomplicandoateologiaebd.com/blog. Assim você vai pegar essa dinâmica digitada, tá bom? Maísa, por gentileza, coloca aqui o endereço certinho para que você possa ter acesso. E se quiser também, nos comentários fixados, vou deixar o link do nosso blog oficial para você pegar essa dinâmica digitada, tá ok? Lembrando, para essa dinâmica, você só vai precisar fazer o seguinte, 12 tiras. Em cada tira vai ter que ter essa informação daqui, tá bom? O nome de um juiz, você vai colocar já fixo esse nome. As outras informações vai ficar tudo em branco, porque os alunos vão precisar pesquisar, tá ok? Mas já vou deixar aqui e no nosso blog tá tudo digitado para facilitar o vosso entendimento. Por exemplo, né? Tem também o juiz Eude. Aqui onde tem o nome, né, Otiniel, você vai tirar e você vai colocar o nome Eude e vai ter as mesmas informações, tá bom? Da tribo, anos de opressão, o inimigo e anos de paz. Por que isso? Pois cada aluno vai receber uma tira dessa. Somente com o nome do juiz. Se você quiser também, pode colocar aqui a referência aonde achar informações. Depende muito de você, tá ok? Tá vendo aqui? Aqui, por exemplo, você vai colocar o nome de Juízes, capítulo 3, que aqui conta a história de Otiniel. De Eude, a mesma coisa, que é Juízes, capítulo 3, versículo 11 em diante. Então, se você quiser, para facilitar a vida dos seus alunos, já coloca aqui o nome do juiz e a referência aonde conta a história. Mas se você quiser dificultar, deixa eles procurar na Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos chegar na sala de aula. Você vai precisar distribuir para os seus alunos para que cada um pegue uma tira dessa. Eles vão pegar a tira dessa e você vai dar a seguinte informação. Veja só, vocês terão 10 minutos, ou 5, ou 7, para procurar na Bíblia Sagrada essas informações daqui. Aí cada aluno está com um juiz de Israel, tá bom? Um está com Débora, está com Sansão, está com Otiniel, está com Eude e assim por diante. Cada aluno vai pesquisar a história de um juiz de Israel. E vai trazer aqui essas informações daqui. Você vai perguntar, João, você pegou o quê? Ah, peguei Otiniel, excelente. Qual a tribo que ele pertencia? Ah, Benjamim. Aí você vai fazer o seguinte, né? Carlos, você pegou o quê aí, Carlos? Ah, peguei Otiniel, excelente. Qual a tribo que ele pertencia? Judá. Excelente. Qual era o inimigo? O rei da Mesopotâmia. Beleza. Quantos anos de opressão? 8 anos. Quantos anos de paz? 40 anos. Excelente. Parabéns. Segundo, Camila. Você pegou o que, Camila? Ah, peguei Eude. Excelente. Qual era a tribo que ele pertencia? Benjamim. Quem foram os inimigos? Eglon, rei de Moabe. Beleza. Quantos anos de opressão? 18. Quantos anos de paz? 80. Excelente. E assim cada aluno vai participar. Eu lhe falei, é uma dinâmica totalmente teológica. Mas veja só, seus alunos vão precisar abrir a Bíblia Sagrada, pesquisar, procurar, examinar, anotar
anotar e explicar para cada um. Com isso, seus alunos terão uma visão ampla de todos os juízos de Israel. Eu acho excelente, tá bom? Mas ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Lembrando a vocês, subsídio teológico para essa dinâmica está aqui e também está em nosso blog oficial, www.descomplicandoateologiaebd.com/blog. Assim terá acesso, tá bom? Fica à vontade. Ah, pastor, não gostei, vamos modificar. Fique à vontade, a nossa intenção é trazer sugestões de atividade. Mas tenho certeza que os alunos vão pesquisar, vai ser bênção pura. Quem crê, deixa aqui um brado de glória. Agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição número 5, 2 adolescentes, que traz por título Novos Líderes para um Novo Tempo, os Juízes. Essa segunda dinâmica, ela é mais para perceber a importância que tem um líder, pois nós vemos o seguinte: todas as vezes em que o povo de Israel ficava sem líder, o povo pecava contra Deus, desobedecendo assim os mandamentos do Senhor. Então é muito importante você ter um líder, tá bom? Essa dinâmica vai trabalhar essa temática. Por isso, é interessante você fazer o seguinte: leve um brinde, leve um chocolate, um bombom, um caramelo, um pirulito, somente um, tá bom? Quando chegar na sua sala de aula, você vai perguntar quem quer receber esse chocolate, quem quer receber esse brinde. Todos vão querer. Você vai escolher somente um aluno. Um aluno só que está querendo receber esse presente, esse brinde. Você vai falar o seguinte: olha, que você vai estar colocando aquele brinde em algum lugar da sala de aula, para que ele possa achar. Só que ninguém vai poder ajudar ele. E ninguém vai poder dar informação nenhuma. Todos os alunos precisam ficar quietos e ele vai precisar procurar. Só que vai ter os olhos vendados. Aí você vai fazer o seguinte: vai vendar os olhos do aluno, vendou, coloca o chocolate em algum lugar escondido na sala de aula para que ele não possa achar. A intenção é que ele não ache o chocolate, tá ok? Venda os olhos do seu aluno e deixa ele procurar à vontade. Os alunos não podem dar dica nenhuma, tá bom? Aí deixa ele procurar. Quando ele desistir ou quando cansar, porque ele não vai achar, tem que colocar em lugar difícil. Você tira as vendas e vai perguntar o seguinte: foi fácil? Você conseguiu? Não, muito difícil, precisava de ajuda, mas ninguém me ajudou. Excelente. Agora você vai fazer a mesma atividade, tá ok? Você vai esconder um chocolate em qualquer lugar. Você vai vendar os olhos do aluno, só que você, como professor ou um aluno, vai dar algumas dicas para que ele possa achar o chocolate, tá ok? Você vai representar o líder que vai estar dando dica. Por exemplo, pode virar um pouquinho à direita, para a esquerda, direto, abaixa um pouquinho, pode pegar. Então você vai fazer o papel de um líder que vai estar direcionando essa pessoa até achar o prêmio. Essa atividade ou essa dinâmica tem a intenção de mostrar a importância que tem um líder. Por isso, no primeiro momento, você vai vendar os olhos de um aluno, esconder um brinde, um chocolate, para que ele possa achar. Só que ninguém vai estar ajudando. Dificilmente ele vai achar. Na verdade, a intenção é que ele não ache, tá bom? Coloque bem escondido para não correr o risco. Ele vai bater de um lado, bater do outro e não vai achar o chocolate. Após isso, tira as vendas e pergunta se foi fácil, se foi difícil, se ele conseguiu, se não conseguiu, qual foi a maior dificuldade dele. Na segunda parte, é praticamente a mesma dinâmica. A diferença é que vai ter um líder que vai estar direcionando os passos desse aluno. Vai pegar, esconder o chocolate, vendar os olhos do aluno, e esse líder vai estar direcionando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, pode baixar, pode pegar. Pois assim vai representar um líder direcionando o trabalho. Quando o povo de Israel tinha um líder, o povo conseguia êxito, conseguia fazer a vontade do Senhor. Mas quando o líder morria, o povo pecava contra Deus. Por isso, vamos orar para todos os líderes serem abençoados e direcionados pelo Senhor, tá bom? Mas quero saber o seguinte: você gostou? Você vai aplicar? Você ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, pois a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, viu? Mas se gostou, já sabe, se inscreva no canal, venha fazer parte da família do canal Descomplicando a Teologia. A paz do Senhor e até a próxima dinâmica.